Vamos começar mais um evangelho da nossa casa, lembrando da importância de fazermos em nossos lares o evangelho no lar. Em casa, marcamos um dia da semana, naquele mesmo horário, colocamos a água, pegamos o evangelho, abrimos em uma parte aleatória e fazemos a reflexão, a prece, pedido de luz, serenidade, saúde para toda a nossa casa. E nesse momento, nosso lar se torna um ponto de luz que a espiritualidade visita para auxiliar tantos nós como que estamos ali naquela casa, como os nossos vizinhos, os espíritos que precisem de auxílio também naquele momento. Então, sempre lembrando disso. O evangelho na nossa casa de hoje vai ser sobre o capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Quem muito foi dado, muito será pedido. O meu evangelho é esse aqui, mas tem várias versões, né, várias edições, então no de vocês pode estar com outras palavras, mas o significado será sempre o mesmo. Item 10. O servidor que conhece a vontade do seu senhor e não fez o que lhe foi pedido, será punido com muito mais rigor. Aquele que não conhece a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de castigo, será punido com menos rigor. Aquele a quem muito foi dado, muito será pedido e cobrado. Uma grande prestação de contas será exigida daquele a quem muitas coisas foram confiadas. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Se formos parar para pensar sobre isso, veremos que aquele que tem mais esclarecimento tem menos direito de errar, né? Eu não posso exigir de uma criança que está se alfabetizando o mesmo conhecimento de uma criança que já está se formando lá no fundamental. Se eu já tenho conhecimento das palavras do Evangelho, a minha conduta tem que ser digna daquela palavra que eu estudei, que eu aprendi. Eu tenho que colocá-la em prática. Eu lembro de uma vez que eu assisti uma palestra aqui na casa mesmo, que teve um palestrante, que agora eu não lembro o nome, e ele diz: o evangelho primeiro entra na cabeça, passa para as mãos e vai para o coração. Porque a gente aprende a palavra, começa a praticar, e naquela prática o coração da gente vai se enchendo de alegria, a gente vai entendendo, e vai sendo cada vez mais maravilhoso essa prática. A gente doa e recebe, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Esse é um convite de Deus. Tem uma historinha, eu sou uma pessoa que alfabetizei muitos anos, então eu adoro historinhas, né? E eu trouxe outra também do Conte Mais, que é o coelhinho cinzento. O cinzentinho, ele não sabia ler. E os amiguinhos dele iam para a escola, ele não ia. E aí, teve um dia que ia ter uma festa com os melhores alunos da escola, e botaram um convite lá na caixinha do correio dele. Ele olhou e disse: nem adianta me convidar, porque eu não sei ler, não sei o que é isso, é perda de tempo me mandar uma carta. E ele não soube que teve uma festa enorme, maravilhosa, e aí no outro dia ele ficou muito chateado. Mas como é que fizeram uma festa e não me convidaram? Aí o porquinho disse: mas a gente botou o convite lá na tua caixa do correio. Ele disse: nossa, mas eu não sei ler. Então ele pensou: eu vou começar a ir para a escola, vou aprender a ler e vou ser um professor. Além de eu saber ler, eu vou ensinar os outros a ler. E esse é o convite do nosso evangelho, né? Vamos ler, praticar e ajudar os outros também a compreenderem. E no momento que a gente explica, aprendemos muito mais.
Item 12. Essas palavras de Jesus encontram sua aplicação especialmente no ensinamento do Espírito. É certamente culpado todo aquele que conhece a doutrina do Cristo e não a pratica. O Evangelho, que contém os ensinamentos de Jesus, é difundido apenas entre as religiões cristãs. Então, todos nós que somos cristãos, independente de ser espírita, evangélico, católico, conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra do Cristo e devemos colocá-la em prática, porque somos conhecedores. E mesmo entre essas religiões, muitas pessoas não leem, e entre aquelas que leem, muitas não conseguem compreendê-lo. Disso resulta que as palavras do Cristo ficam perdidas para um grande número de pessoas. Os espíritos, pelo fato de se comunicarem em todos os lugares, procuram explicar as palavras de Jesus de uma forma universal, para que todos possam entendê-las. Se nós lembrarmos da figura de Jesus, ele nunca sentou em um lugar elevado e falou com palavras desconhecidas, né? Ele sempre foi uma pessoa acessível, que andava com a multidão, que explicava por parábolas para que todos entendessem. Ninguém receba ensinamento diretamente dos espíritos ou por intermédio de outras pessoas poderá alegar ignorância, nem desculpar-se por não possuir instrução, nem dizer que o ensinamento não possui clareza ou que possui sentido figurado. Ele é muito claro. Assim, aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não os utiliza para melhorar a sua conduta, tornando-se menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, que não se melhora em relação ao próximo, é muito mais culpado, porque teve mais meios de conhecer a verdade. Essas pessoas admiram os ensinamentos como coisas interessantes e curiosas, mas elas não tocam os seus corações. Então, ler, compreender, aplicar, levar para o coração, decorar é diferente de compreender. Eu posso recitar vários trechos do Evangelho, mas se um irmão ali na rua me pede um conselho, me pede um pedaço de pão, eu simplesmente ignoro. Então, não adianta eu saber de cor e salteado e no dia a dia não praticar. Quantas pessoas nós temos conhecimento, como a dona Dionísia, da Casa da Sopa, e outras pessoas que não são praticantes de algum templo, de alguma religião que a gente saiba, assim, efetivamente, e fazem a caridade 1000 vezes mais do que nós, né? Então, isso que fica. A gente tem o costume de ver o cisco que está no olho do outro e não enxerga a trave no nosso olho. Então, não julgar para não ser julgado. É difícil, é complicado, mas é possível. Um passinho de cada vez no dia a dia, nós vamos nos melhorando, nós vamos tropeçando, nós vamos nos elevando. Colocando a palavra do Cristo em ação, podemos tudo. Do outro livrinho aqui, que ainda tem um minutinho, livro Conduta Espírita. Esse livro tem ensinamentos do André Luiz sobre a conduta espírita, como devemos agir em várias situações, como podemos nos melhorar, né? E aqui está escrito, quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. E a educação da alma é a alma da educação. Então, vamos nos educar, vamos nos interagir, nos modificar e junto crescer, né? A nossa escola da vida
é o aprendizado diário. E ontem a gente estava no maternal, hoje a gente está no jardim, amanhã a gente já vai lá para o primeiro ano fazendo uma coisa melhor, né? Então, nesse momento, agradecemos a nossa querida mentora, Joana de Ângeles, por mais uma tarde de ensinamento, por mais um dia, com a oportunidade de estarmos juntos perante a espiritualidade, aprendendo e querendo aprender e principalmente querendo praticar a tua palavra, Senhor. Iluminai a nossa casa espírita, os nossos lares e toda a família brasileira e os nossos lares espirituais também. Que assim seja, Senhor, que possamos estar reunidos no próximo sábado. Gratidão por tudo.